Fala aí, pessoal, tudo bem? Um bom dia, talvez boa tarde, ou talvez até boa noite a vocês. Hoje a nossa aula vai ser na modalidade assíncrona, né? E a gente vai tratar da nossa aula 11, dando continuidade ao curso de topografia. A aula 11 basicamente consiste em apresentar, né, os aspectos inerentes à parte de volumetria associada, claro, à terraplanagem, né? Onde a gente vai prescrever conceitos que envolvam rampas, e principalmente aqueles relacionados com o cálculo de cortes de aterro e como é que a gente avalia em termos de projeto, né, a topografia relacionada, né, através da coleta de pontos com esses sistemas que vão dar condição, né, são metodologias na verdade que irão dar condição para que você consiga calcular, né, esses volumes de corte, esses volumes de aterro, para efetivamente ter noção do custo que essa atividade vai ter dentro do seu processo construtivo. Então, a gente pode traçar como objetivos gerais dessa aula de hoje uma breve introdução com relação à terraplanagem, principalmente contextualizando sua importância e diferenciando alguns tipos de empreendimentos que você tem a presença dela. Também a gente vai entender com mais detalhes como é que eu consigo calcular esses volumes de terraplanagem, né? Existem várias metodologias, nós vamos mostrar as duas mais utilizadas, que basicamente tem algo em comum, que é você obter uma espécie de altura média, né? E através dela você consegue otimizar esses cálculos de forma a tentar aproveitar, desde que seja possível, é claro, se o material for de boa qualidade, tudo que você corta em áreas posteriores de aterro ou vice-versa. E no final a gente vai realizar uma atividade que justamente consiste em calcular o volume de terraplanagem, visando a otimização dele, né, numa condição de um terreno de uma residência, para tornar bem mais simples a assimilação dessas metodologias de cálculo. Já indo diretamente para a introdução, né, essas imagens ilustram, né, de forma clara processos de terraplanagem. São processos que envolvem, né, a construção de uma rodovia. A gente percebe até pelas imagens que se trata de um empreendimento linear, né? E a gente também pode caracterizar que nessas duas imagens a gente tem grandes movimentações de terra, né? E essas movimentações vão ocorrer, né, não só nesse tipo de obra que está ilustrado aqui, mas também em obras mais simples, como o próprio terreno de uma edificação, já que muito raramente você vai conseguir construir considerando, né, as condições existentes do seu terreno. Você vai ter que tirar o material, provavelmente aquele material orgânico que fica nas primeiras camadas, você vai ter que remover esse material e fazer alguma espécie de aterro ou até corte aterro, dependendo de como é a topografia do seu terreno, para você conseguir enquadrá-lo no nível acima da rua, né? E, claro, tornar ele nivelado para que seja possível fazer toda a construção da edificação. Então, não é um problema inerente apenas a grandes obras. Pelo contrário, ele vai estar presente também nas obras, a depender da complexidade da topografia existente. E sempre você vai ter algumas questões relacionadas à terraplanagem. Basicamente, é você calcular os volumes. E aí você tem algumas situações, por exemplo, volumes de corte, volumes de aterro, né? Quando isso não é 100% compensado, ou seja, tudo que é corte vira aterro, ou o contrário, né? Você precisa também fazer algumas avaliações com relação à bota fora, quando você tem excesso de material, você vai ter que destinar esse material para um outro local. Essa operação se chama bota fora. E da mesma forma, quando é ao contrário, você tem insuficiência de material, você precisa adquirir aterro. Aí você vai fazer o que se chama na literatura de empréstimo. Quando é uma grande obra, você procura uma jazida, né? Como é o caso das obras viárias. Essa jazida, além de apresentar material em quantidade suficiente, ela tem que também ter material adequado que possa ser compactado dentro das prescrições de projeto, de pavimentação, e principalmente ter uma localização geográfica apropriada para você reduzir os custos operacionais com relação ao seu transporte. No caso de uma obra de pequeno porte, aí você não vai atrás de uma jazida, né? Você vai procurar uma loja de materiais de construção, né, que venda aterro com boa qualidade. É claro, os requisitos são bem mais suaves comparado a uma obra viária e que possibilite que você faça, né, o nivelamento do seu terreno. São duas realidades diferentes, mas com algumas questões em comum. Uma delas é essa necessidade de mensurar os volumes de corte e aterro e, se necessário, né,
volume de botar fora aí empréstimo. Então, passando essa parte da introdução, né, de a gente estar com esses elementos, também é muito importante, complementando a mesma, né, mostrar que, como eu havia falado anteriormente, existem várias possibilidades que você vai encontrar, principalmente quando você tem obras rodoviárias, né, que são as seções transversais de terraplanagem, né. O natural é que a gente consiga, ao longo do trajeto, né, fazer uma espécie de equilíbrio entre os volumes de corte e volumes de aterro, de forma que você consiga otimizar esse processo de aproveitamento, né? Aí você define uma linha média que seria a linha, né, de que dividiria os volumes, né, no caso aqui representado em áreas, a gente não tem a representação das pessoas, então são áreas de corte e aterro. Só que isso daqui nem sempre acontece, e aí entra naqueles que tem a necessidade de ter empréstimo ou botar fora, né? Mas é muito comum também você encontrar, principalmente em obras viárias, né, seções onde você vai ter, por exemplo, ó, aqui seria a plataforma da minha rodovia, ó, tá? Quando eu implanto essa plataforma, a gente percebe, né, fazendo a avaliação da topografia existente, que uma parte dela vai ser a topografia do terreno, deverá ser cortada, né? E a outra parte deverá ser aterrada. E nesse caso aqui, caso haja possibilidade de aproveitamento de material em função das suas propriedades, geralmente áreas de corte você consegue fazer isso. Você já pode, nessa mesma seção aqui, ó, pegar esse material que você cortou e utilizar ele para aterro, atendendo aqueles critérios de compensação, né, e otimização e, logicamente, redução do custo. Só ilustrando. No caso de uma terraplanagem mais simplificada, que é o que a gente vai avaliar em termos de atividade aqui, né? Você tem essas condições, como eu falei, muito raramente você vai encontrar seu terreno pronto para construir, né? E aqui a gente tem duas imagens para ilustrar isso, ó. O terreno ainda em condições naturais, com capa vegetal, né? E com pequenas ondulações, o tornando desnivelado. E depois, né, quando você vai construir, geralmente no processo que você faz logo após a execução das fundações, você já faz um pré-nivelamento do terreno, né? E aí vem a pergunta que seria o nosso principal problema, né? Qual é a altura ideal para me fazer esse processo? Se eu precisar cortar, qual é a altura ideal de corte? E claro, qual é a altura que vai possibilitar, né, que seria exatamente essa ideal, que eu consiga aproveitar o material desde que ele possa ser usado como aterro, né? Então a gente vai estudar um pouquinho disso e principalmente as metodologias que a gente precisa utilizar, né, de cálculo, é claro, né, para obter e calcular corretamente essa altura ideal. E claro, com a altura e quais áreas a gente consegue obter de forma complementar todos os volumes que envolvem esse processo de nivelamento. Aí só ilustrando aqui, ó, você tem um terreno natural em cima, aí você vai cortar a parte dele, né, que seria a área representada, aliás, o volume representado aqui pela porção verde, e você pode aproveitar esse volume verde para fazer o aterro da parte que está desnivelada e automaticamente você tem no final um terreno totalmente nivelado. Isso daqui é o que a gente chama de processo ideal, né, com relação à compensação, corte e aterro. E aí vem, como é que a gente pode obter essa questão da altura de corte? Primeiramente, eu preciso conhecer o meu terreno. E aí vem a necessidade da gente fazer, né, um gabarito ou pelo menos um levantamento, né, topográfico da forma que ele possa ser realizado, né, para você coletar através de determinados pontos a topografia do terreno, né? E nesse caso do nosso exemplo, a gente ilustrou aqui um levantamento topográfico feito, né, com um nível geométrico, tanto que ele está usando aqui uma régua regulada, né? E aí, em função das visadas, ele vai pegando a cota do terreno em todos esses pontos. Ó, a gente tem 4 vezes 4, né? Tem todos esses 16 pontos que fazem parte do terreno que foi levantada a sua cota em relação a uma referência arbitrária. E após ser realizado esse levantamento, se chegou ao seguinte levantamento topográfico, ó, onde a gente consegue perceber, por exemplo, que o ponto D está numa cota mais elevada em relação ao ponto A e, consequentemente, em relação ao ponto 3 e ao ponto mais aqui embaixo, na cota 55,2.
A gente percebe também que o meio do terreno também ele é uma parte alta, ó, comparado ao ponto 2 e, claro, comparado também ao ponto que está mais na parte final do terreno. Vamos considerar que o terreno começa aqui, ó, na face 1 dos 3 e os fundos dele seria aqui nessa face onde eu tenho aqui o ponto D. E aí vem a pergunta principal, né? E vamos também considerar, claro, a gente precisa dessa dimensão em área, que cada quadradinho desse tenha 40 por 40 metros. Ou seja, a gente tem um terreno de 120 metros de comprimento por 80 metros de largura, né? Ou 80 metros de frente, que a mesma, já que ele é ortogonal, seria referente à mesma dimensão dos fundos, tá? E aí vem, como é que a gente vai obter, né, já fazendo até uma representação em curva de nível dessa topologia, a altura ideal, né, para a gente calcular efetivamente e tentar utilizar todo o material que for cortado em aterro sem a necessidade de empréstimo. A gente vai fazer isso através de dois métodos. O primeiro deles é o método dos volumes, é um método mais trabalhoso, né? E depois a gente vai utilizar uma metodologia bem mais rápida, né, que é o método dos pesos. Vamos fazer primeiro o método dos volumes. Então vamos lá, pessoal, iniciar aqui o cálculo, né, desses volumes, né? A primeira metodologia, que é o famoso e conhecido método dos volumes, ele consiste basicamente em você obter o volume, né, certo? Em função do produto entre a área e a altura média. Tendo volume e tendo a área, você consegue, né, automaticamente, pela relação volume-área, obter a altura média, que é o que interessa para a gente, né, em termos de terraplanagem, já que vai ser aquela altura ideal, né, para você usar tudo que você cortou como aterro ou vice-versa, tá? E para iniciar esse método, a gente precisa primeiramente, né, fazer uma projeção altimétrica, né, dessas seções. Que seções são essas? Ó? A primeira seção aqui, que vai do ponto A até o ponto D, ó, aí eu vou representar aqui em termos de cota essa variação. Depois, uma segunda seção que sai do ponto 2 e vai até a cota 58,3. E uma terceira seção que sai da cota 59,7, né, ponto 3, até a cota 55,2. Fazendo essa representação altimétrica, como se fosse o perfil do terreno, né, eu consigo, por interpolação, calcular esse volume e automaticamente conhecendo o volume e conhecendo a área, né, a área é conhecida, 80 por 120 metros, eu consigo obter diretamente através dessa relação a altura média, né? Então a primeira coisa é a gente fazer, né, a avaliação e a plotagem dessas áreas. E para calcular essas áreas, como são um conjunto de segmentos de retas, ó, a gente vai utilizar uma fórmula conhecida como fórmula dos trapézios em série, tá? Onde basicamente quando você tem 3 trapézios em série, você pode calcular a área dele pegando o espaçamento, que é comum, né? Tem que ser igual, dividido por 2, abre colchetes, né? E1, que seria a elevação da extremidade 1, mais E2, que seria a elevação da extremidade final, mais 2 vezes a elevação do ponto médio 1, somado com o ponto médio 2, fecha parênteses. Quando eu faço essa variação aqui, considerando 3 trapézios, eu consigo calcular a área deles, né? E de uma forma mais geral, a gente consegue, né? Claro, aqui só reforçando qual é a cota de cada ponto, né? Você já verifica que aqui eu parti, né, a minha origem da cota 50, para poder simplificar os cálculos. Daqui a pouco eu vou mostrar isso, né? Mas para uma configuração mais genérica, que não tenha necessariamente apenas 3 triângulos, eu poderia usar essa fórmula mais generalista, né? Aí eu teria uma somatória de áreas internas, representadas pela variável MI. E claro, áreas externas sempre vão ser duas, né? A inicial, né? E a final, né? Essas áreas você vai obter, né? Áreas não, desculpa. Essas cotas você vai obter automaticamente em função desse perfil longitudinal do terreno. Então vamos resolver essa questão considerando esse cenário aqui, tá? Eu já vou dar um print nessa imagem e vou levar ela para o Excel para a gente ter uma maior facilidade de plotar essas seções. Pronto, aqui vai ficar bem mais fácil da gente acompanhar. Certo? Vou colocar aqui que fica melhor para a gente.
Então eu vou ter, né? Vamos considerar a primeira seção, ó, essa daqui, que vai do ponto A até o ponto D. Então eu tenho no zero a cota D. Como elas têm, todas são acima de 50, eu vou definir uma origem em 50 metros, tá? E automaticamente quando eu faço isso, vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor de ver. Quando eu faço isso, ó, eu vou ter, em vez de 58,5, 58,5 menos 50. Então vai ficar 8,5 aqui. Quando eu andar mais para cá, ó, significa andar 40 metros, já que cada quadrado é 40 por 40, ó, então vou para 40 aqui, ó, andando nesse sentido, eu vou ter a cota 9,2. Tá? Quando eu andar mais 40 metros, ou seja, 80 metros em relação à origem, eu vou ter a cota 10,1. E por fim, quando eu andar 120 metros, que seria essa posição final aqui, ó, eu vou ter a cota 10,6. Perfeito? Tudo em metros. Então aqui eu tenho o espaçamento, que eu vou definir aqui, ó, SPA, em metros. E aqui eu tenho as cotas também em metros. Isso aqui para mim é a seção S1, né? Aqui para ficar melhor de representar. Para outra seção, né, essa daqui seria a seção S1. Para outra seção S2 e S3, a gente vai ter 3 seções aqui, basicamente é fazer a mesma coisa. Ó. Aqui eu vou ter 9,2. Aqui eu vou ter 10,5, 9,4 e, claro, né, 8,3. E para outra seção final, 9,7, 7,2, 6,6 e 5,2. Eu pulei uma aqui. Aqui tem que começar daqui. Agora está correto. Só aqui colocar no mesmo formato, né? Analisar. E aí eu teria já para cada seção, mesclar aqui para ficar melhor, ó, as cotas à medida que eu vou avançando. Eu escolhi o sentido da esquerda para a direita do terreno. E com isso daqui eu consigo plotar, né, esses perfis longitudinal. Vamos começar com esse primeiro aqui. Ó. Vou selecionar ele. Vou escolher aqui inserir gráfico. Vou escolher esse modelo aqui que é padrão, ó, correto? Ele já vai apresentar esse gráfico. Eu vou colocar aqui embaixo, que seria da seção 1. Tá? Título do gráfico eu vou colocar aqui, ó, seção S1. Seção com S maiúsculo. Vou alongar um pouquinho ele para ficar melhor de ver, ó, certo? Como a gente está indo até 120 metros, eu vou corrigir o eixo aqui para também parar, né, em 120. Formatar eixo, vou deixar o intervalo máximo até 120. Pronto, que aí vai ficar casado. E como eu quero que apareçam os valores dos rótulos, teve um que não apareceu, foi isso? 0. Ele pegou aqui o 20, na verdade é o 40. Para mim fazer também a vinculação desses valores, para não ficar olhando a tabela, eu vou ativar aqui os rótulos, né? Para a gente conseguir ver também, né, os valores que tem em cada um desses pontos. Já que eu vou fazer uma espécie de cálculo de trapézio. O primeiro trapézio, segundo trapézio e terceiro trapézio, né? Para poder utilizar aquela fórmula. A mesma coisa eu vou fazer para a próxima seção. Ó. Vou marcar agora a distância e a seção 2. Vou novamente aqui criar o gráfico. Inserir, criar o gráfico. Vou levar o gráfico lá para baixo. Vou esticar para ficar igual. Colocar aqui que é, vou copiar da outra, fica melhor para trocar. Aqui seria a seção S2. Aqui eu vou também reduzir o intervalo para ficar em 120. Pronto, né? Está pronta a seção S2. E por último, né, a seção, ó, seguro, Ctrl para selecionar outra lá. Novamente inserir gráfico. Esse daqui, jogar lá para baixo. Esticar. Compatibilizar o intervalo para 120 no máximo. E no caso dos dois gráficos, eu vou pedir para ele apresentar os rótulos. Aqui e aqui também.
Tá? Ou seja, já montei uma espécie de perfil longitudinal, né? Considerando, né, esse perfil na maior direção do terreno. O próximo passo é a gente agora literalmente calcular essas áreas utilizando lá a formulação dos trapézios. Então, pessoal, aqui só fiz reduzir o zoom para a gente conseguir ver que os gráficos referentes aos perfis de cada uma dessas seções, desses perfis longitudinais já estão feitos, e com eles fica bem mais simples a gente calcular, né, as áreas desses três trapézios, né? Se a gente fizer uma interpolação linear aqui, ó, a gente tem uma espécie de três trapézios que, de certa forma, são as figuras geométricas que vão balizar, né, o cálculo da área. Né? Quando eu falo trapézio, só para ficar claro, é isso aqui, ó, pessoal. Vou fazer um desenho aqui, ó. Primeira seção, primeiro trapézio. Ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Perfeito? Vou deixar nessa cor. Não, vou trocar aqui. Aí, segundo trapézio seria automaticamente aqui, aqui e aqui, né? Deixar nessa cor. E o outro trapézio, que seria o final, seria aqui, aqui, aqui e aqui. Posso trocar a cor para ficar melhor de ver, né? Então eu tenho três trapézios e aí eu consigo calcular essas três áreas de uma vez só, é claro, né? Somando já as medidas através da formulação. E é isso que a gente vai fazer na sequência. Vamos começar pelo primeiro gráfico. Então eu já vou dar um Ctrl C aqui e vamos utilizar o MathCAD para auxiliar o cálculo. Fica melhor assim, ó. Nossa seção S1. O que é que a gente precisa para calcular essa área aqui? Não precisa integrar no gráfico, tá? É só realmente fazer aquele procedimento que eu acabei de mostrar. Primeiramente, eu tenho que definir o espaçamento. Lá no slide está com um H, só que aqui eu vou chamar de D, tá? E esse espaçamento, conforme a gente viu, ó, ele é igual a 40 metros. Eu vou definir o D igual a 40 metros. A outra informação que nós precisamos é as cotas, tá? Lembrando que eu parti aqui, o meu zero seria o equivalente aos 50 metros. Para não ter uma cota 58,5, eu adotei aqui a origem nos 50 metros e vou trabalhar com os valores acima dos 50 metros. No caso, 8,5, 9,2 e assim sucessivamente. Então, eu vou montar aqui um vetor, que eu vou chamar de E, de elevação, tá? E ele vai ter 1, 2, 3, 4 linhas. 4 linhas. Pronto, tá? A primeira delas vai ser 8.5, né? Seguindo aqui a ordem. 9.2, 10.1 e, por último, 10.6. Lembrando que tudo isso daqui está em metros. Vou colocar o metro aqui para ficar melhor para a gente identificar a unidade. Como isso daqui é um vetor, geralmente no MathCAD ele começa o vetor do zero. Então, o E0 seria o 8.5. Eu não quero que fique assim. Eu quero que o E1 seja o 8.5. Então, eu vou aqui em Calculation e troco a origem. No meu caso, já está aqui em 1. Mas se tiver em 0, vocês troquem aqui, que eu vou utilizar o programa para 1. Tá? E aí, se eu, por exemplo, pedir aqui ó, o E índice 1, adivinha qual é o valor que ele vai retornar? 8,5 metros. Tá? Então, fica bem mais fácil da gente implementar dessa forma. Então vamos seguir, tá? Então qual é a fórmula que nós devemos utilizar? Vou pegar aqui diretamente da apresentação. É a fórmula dos trapézios, tá? Vou inclusive pegar a fórmula mais geral. Aqui através de um print screen, que é melhor. Vou pegar aqui direto. Pronto aqui. Vamos voltar lá para o MathCAD. Vou colocar a fórmula menor aqui do lado. A gente acompanha. Posso colocar até aqui embaixo da figura, é só aumentar um pouquinho. Então vamos lá, né? A primeira área, referente à seção S1, eu vou chamar ela de S1. Certo? Vai ser igual. Aí eu vou ter o D dividido por 2, né? Tudo isso vai multiplicar. Eu vou abrir um parênteses, correto? A primeira elevação, ó, referente a E1. Então, aqui no meu vetor vai ser literalmente E índice 1. Já vou até aproveitar esse daqui. Ó. Mas a última, né? O E2 seria essa última aqui, a extremidade final. No nosso caso, é o vetor E4.
Então aqui eu vou colocar índice 4. Mais, não, dentro do parênteses, ainda é dentro, mais 2 vezes, aí eu vou ter um novo parênteses, né, as áreas medianas, né, aliás, pegando as cotas medianas. Então eu vou ter o índice 2 mais o índice 3. Perfeito? Está com a mesma equação aqui, ó. T sobre 2 é 1 mais é 4, né? Perfeito? Esse E2 aqui seria exatamente essa elevação que na forma que eu representei, seria o E4, o quarto elemento desse vetor que eu chamei de E, e aí eu vou ter os internos, que seria o M, e aqui eu chamei de E2 e E3, tá? Ao fazer essa conta, e aí o MathCAD é bom porque já vai fazer de forma automática, ó, eu vou chegar na área desse perfil longitudinal. Só para ficar melhor aqui, eu vou só trocar ele representar de forma extensa, decimal. 1.154 metros quadrados, tá? E aí o procedimento agora é o mesmo, só que como eu já implementei, fica mais fácil, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o D nem precisa mexer, porque ele já é algo conhecido, né? Eu vou colocar apenas o E aqui embaixo. E vou trocar agora, pegando a segunda seção. Então eu vou dar um espacinho aqui para a gente inserir. Opa, aqui não. A partir desse daqui, ó. Para a gente inserir a segunda seção, já vou pegar direto lá do Excel, ó, a segunda seção. Vou aqui para o MathCAD, reduzir um pouco ela de tamanho para enquadrar aqui no zoom. Tá? E aí eu vou substituir valores do E. Ó. O E passa a ser o primeiro 9,2, o segundo 10,5, o terceiro 9,4 e o último 8,3. Certo? Vou pegar a mesma formulação aqui, aliás, vou pegar os dois, vou copiar aqui. Aqui vai ficar esse 2, certo? E aqui vai ficar esse 2. Ele já vai corrigir, né, o cálculo da área, considerando agora que o meu vetor de elevação é esse daqui. Lembrando, por que eu não troquei o D? Porque ele é comum em todos os perfis, então sempre eu vou ter um espaçamento de 40 em 40 metros para cada elevação, ou melhor, cota que eu estou utilizando. Então já fiz aqui para a área S2. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento para a área S3. Eu vou lá no Excel, pego o gráfico, copio, vou jogar aqui para o MathCAD, reduzir o tamanho dele para enquadrar e já vou copiar tudo isso daqui. Ó. Copiei, coloquei aqui embaixo. Aqui vai ser a área S3. Lógico que o resultado também vai ser S3. E aqui eu só preciso mudar o meu vetor. Ó. Agora o primeiro ponto é 9,7. O segundo ponto é 7,2. O outro ponto é 6,6. E o último ponto é 5,2. Quando eu trocar, ele já vai calcular a última área, né? Seria S3, e a gente obteve o valor de 850 metros quadrados. Então, pessoal, agora que nós já conseguimos obter cada uma das áreas, né, referentes ao nosso terreno, né, os perfis longitudinais, basicamente agora, para a gente conseguir no final calcular essa altura média ideal, nós precisamos agora apenas calcular o volume. Tá? Eu vou chamar aqui, ó, de cálculo do volume total. Esse volume ele é basicamente calculado considerando a área de influência de cada uma dessas que nós fizemos. Ó. Vamos voltar aqui para o slide. Vou pegar uma figura melhor aqui. Ó, aqui, ó, por exemplo. Né? Essa primeira área, ela foi que está representada aqui pela área S1, ó, ela é referente a essa face. Né? Se eu considerar toda a área do terreno, ela tem área de influência referente a essa metade aqui. Ó. Vou tentar desenhar para vocês. A área de influência dela seria exatamente até aqui. Ó. Vou colocar aqui transparente, é melhor da gente ver. Ó. A área de influência dela corresponde à metade desse quadrado aqui, né, que na verdade se eu unir os quatro vai virar um retângulo,
Referente se isso aqui tem 40, essa metade seria 20 metros. Tá? A mesma coisa ocorre com a área de baixo. A área de influência desse perfil melhor de baixo, o perfil S3, seria exatamente metade aqui dos 40 que eu tenho como sendo todo esse quadrado aqui, essa quadrícula referente a essa terceira porção. E sobrou só a do meio, né? E a área de influência dela vai ser exatamente 2 vezes isso, ó. Vai ser isso aqui, eu vou colocar apenas uma cor diferente para ilustrar, ó. E aqui, se eu pegar 20 mais 20, vai virar 40 metros. Então, recapitulando, a primeira seção S1, esse perfil, ele tem uma área de influência que vale até metade aqui, ó. Se isso aqui tudo tem 40, a metade vai ser 20 metros. A seção S2 tem uma área de influência durante uma largura de 40 metros, ó, 20 mais 20. E a área S3 vai ter uma influência, uma largura de 20 metros, que seria a metade dos 40. Isso daqui é importante para a gente poder chegar agora no MFCAD e fazer o cálculo do volume total, tá? Que eu vou chamar de VT. Esse volume total vai ser o quê? Vai ser S1 vezes qual é a largura de influência dele, desse perfil, 20 metros, tá? Mais S2, qual é a largura de influência? 40 metros. Mais S3, novamente 20 metros. Quando eu faço esse cálculo, eu vou obter o meu volume total em metros cúbicos. Veio litros, né? Mas eu vou colocar aqui metro elevado a 3. Ele já vai me dar o volume. Não ficou legal assim. Vamos trabalhar valor por extenso. Ó. Exatamente 85.920 metros cúbicos, né? Esse é o volume total que eu tenho lá, que eu vou compatibilizar em função dessa altura média. Tá? Se a gente voltar aqui para o slide, ó, vou passar rapidamente, ó. Aqui até uma metodologia um pouquinho diferente, mas a gente encontra exatamente o mesmo volume, tá? E conhecendo o volume, para me determinar a altura média, já está até aqui o spoiler do resultado, eu vou pegar esse volume que eu calculei e dividir pela área total do terreno, né, que é 120 por 80. Vamos fazer isso para poder encerrar aqui, né, o cálculo da altura média. Então, a altura média nada vai, vou chamar de HM para seguir o que está lá, mas minúsculo. Vai ser o quê? Vai ser o volume total dividido, né, pela área total. Aí eu já vou colocar direto, tá? 120 metros vezes 80 metros. A área total do terreno. Lógico que ao fazer essa divisão, a gente vai obter uma altura média, que é a altura ideal para mim colocar o terreno, né, de 8,95. Como eu estou trabalhando com aquela simplificação de considerar a cota 0,50, se eu quisesse representar essa altura média em termos de cópia, né, em termos de cota, desculpa, basicamente o que eu teria que fazer? Essa altura média corrigida seria igual a o HM mais 50 metros, porque eu trabalhei com 50 sendo zero. Lógico, cota corrigida será igual, né, a 58,95 metros. Se eu colocar o meu terreno nessa cota, automaticamente eu estou compensando totalmente os volumes de corte e aterro que eu tenho. Ou seja, eu estou otimizando o uso do material. E se não tiver nenhum problema relacionado a empolamento, questões físicas, porque o solo ele pode expandir, né, quando ele está solto, e ele é comprimido, né, ele fica mais compacto. Há uma variação do índice de vazio. Se não entrar nesse mérito físico, só apenas o volumétrico, trabalhando com essa cota aqui, eu estaria com o meu terreno basicamente nivelado e otimizando as questões de materiais, ou seja, todo o volume de corte vira aterro, e aí eu consigo reduzir os custos inerentes a esse processo de nivelamento. Então percebo que é uma metodologia, né, que faz uso de áreas, da influência que essas áreas têm em relação ao terreno, e no final você calcula essa altura, basicamente relacionando o volume total obtido pela área total do terreno.